Oi, pessoal! Hoje a nossa coluna vai ter o prazer de entrevistar uma pessoa muito especial, o estilista Maurício Duarte, que é um dos grandes nomes da moda brasileira da atualidade. E ele é amazônia da Manauara, do povo Caixã indígena. E hoje ele vai falar um pouco pra gente, a gente vai conversar um pouco sobre esse futuro que a gente tanto acredita, né, Maurício, da moda brasileira e da moda amazônica. Maurício, aqui na nossa coluna, a gente fala sobre futuro de mercado, sobre o futuro da economia criativa, das tendências que estão surgindo. E quando a gente olha para esse futuro, a gente vê que ele aponta para a regeneração, para a responsabilidade social, ambiental, para os saberes ancestrais. E é impossível a gente olhar para esse futuro sem pensar em Amazônia. Sim. Então, certo que a nossa região está no momento favorável, está no momento onde o nosso protagonismo está sendo construído, mas a gente sabe que isso é um caminho em que a gente ainda precisa conquistar, ensinar, né, algumas coisas. E eu queria te ouvir e saber um pouco sobre o que você acha desse futuro que está sendo construído, da Amazônia como potência, mas também os desafios que a gente tem vivido tanto na moda amazônica como uma referência para o Brasil e para o nosso conceito de brasilidade. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do que a gente tem feito, né, nesses últimos anos com a marca. Eu falo que uma das coisas mais especiais de falar sobre moda, falar sobre brasilidade, mas acima de tudo falar sobre pertencimento e sobre o meu lugar de origem é o que mais me leva a caminhar por lugares como esse que a gente está hoje. Quando eu comecei a estudar moda, eu entendi que a gente precisava narrar essas histórias e construir esses caminhos de acordo com as nossas falas em primeira pessoa, né? E não deixar com que as pessoas contassem o que elas acham sobre a gente. Se a gente for parar e fazer um apanhado, né, na história da moda, na história do Brasil, a gente vai entender que muitas coisas foram contadas sem a nossa presença, né? Sem a nossa consulta, né, para que essas histórias fossem narradas. E estar hoje como um dos estilistas brasileiros da nova geração, que fala sobre sua origem, que traz a presença dos seus para essa contribuição, eu acho que é um dos maiores diferenciais e desafios que a gente enfrenta, né? Porque a moda, ela sempre foi pautada na moda europeia, eurocêntrica, e não no corpo brasileiro, na moda brasileira, nas suas manualidades, nas suas construções com fibras naturais. E eu acho que isso é um dos maiores ganhos que a gente tem hoje, que é não se limitar a uma matéria-prima, a uma linguagem, a uma imposição de construção cultural sobre o que a gente quer apresentar. Muitas barreiras a gente já conseguiu quebrar, principalmente sobre nos reconhecermos dentro desses espaços, né? Quando a gente se percebe como um agente transformador em algum lugar, automaticamente a gente se presenteia com essa posse de estar ali, né? E eu vivo muito isso, eu sinto muito isso no meu trabalho, eu sinto esse abraço acontecendo em muitas áreas. A gente hoje dialoga com artesanato, mas dialoga com design, dialoga com as políticas públicas, a gente dialoga com inclusão, né? Uma parte dessa coleção apresentada aqui no hangar foi produzida dentro da penitenciária feminina, com uma cooperativa, a primeira cooperativa do Brasil que trabalha com mulheres custodiadas, né? Então eu acho que são essas formas que a gente consegue usar para regenerar esses espaços. E eu vejo assim, que a gente está num momento em que a tecnologia ancestral está ganhando o seu espaço. A gente entende que a gente precisa voltar para os saberes ancestrais para que a gente possa pensar em um futuro mais responsável, né? E dentro desse contexto, eu queria assim saber como você enxerga esse futuro que está sendo desenhado dessa bioeconomia, dessa tecnologia que vem da floresta, que vem do desenvolvimento das pessoas que trabalham com a bioeconomia, do potencial disso na moda. E também assim, eu acho que como você falou, a gente sai dessa moda amazônica
que antes era vista como contemplativa, como aquela moda amazônica que fica no museu, mas que ela não fica na passarela. Eu acho que essa moda não nos cabe mais há muito tempo. Acho que hoje o nosso espaço está sendo construído e eu vejo que essa tecnologia ancestral, ela fortalece ainda mais o nosso espaço, né? Eu acho que quando a gente carrega a nossa voz, que é inevitável, a moda é de fato uma expressão cultural, sociológica, e quando a gente carrega também essa inovação ancestral, eu acho que é inevitável que esse protagonismo chegue, né? E a gente brilhe. Então acho que a técnica, ela também nos posiciona de uma forma muito excelente. Eu acho que você tem feito isso muito bem, viu? Obrigado, muito obrigado. A gente discute muito hoje sobre a ancestralidade e os saberes ancestrais, mas a costura é um saber ancestral, né? A vestimenta, a roupa como vestimenta, a gente já está falando de um conhecimento que vem do manual antes de passar para o industrial. Então, se a gente para analisar a nossa forma de culinária, a nossa forma na culinária, a nossa forma na música, a nossa forma na roupa, a gente já vai entender que a vida inteira a gente entendeu um processo ancestral, pelo menos na região norte, que a gente vive essa valorização há muito tempo. A gente só não discutia, como a gente discute hoje nas entrevistas, né? Enfim, em grandes grupos de debates sobre as coisas. E eu sinto que esse olhar mais apurado, de enxergar que o que a gente sabe fazer tem um valor, é mais ou menos o que é feito na França. A França entendeu a moda, as manualidades, como uma característica cultural daquele lugar. Por isso a gente tem a alta costura, eles têm a alta costura. Porque eles entenderam que valorizar aquilo era manter aquela tradição para aquilo não ser perdido. Só que aqui a gente não valora o nosso, a gente valora o do outro. Sim. A gente começa a valorar o nosso quando alguém que não é do nosso meio, que não é da gente, joga um valor que aquilo merecia ter. Então eu acho que essa visão do colonizado, né, do olhar do colonizador sobre quem está sendo colonizado não cabe mais, a gente já não aceita mais, na verdade nunca aceitou, era imposto, né? São imposições, e hoje a gente quer essa liberdade de fortalecer o que a gente sabe fazer, de manter viva uma tradição. Então eu acho que não seria mais falar sobre ancestralidade, seria manter as tradições vivas para que a gente consiga fortificar e fortalecer mais esses pensamentos de que o nosso também tem valor. E isso é um caminho muito bonito e que a gente tem vivido, né? Que eu acho que é o que fortalece estarmos nos lugares contando essas histórias. Eu me identifico muito, porque eu acho que o meu trabalho consiste em apontar esses caminhos que estão sendo construídos aqui na Amazônia, que é justamente isso, não é sobre uma Amazônia isolada, sim, né? Nem uma Amazônia colonizada, mas é uma Amazônia que dentro da sua estética, dentro daquilo que ela tem como identidade, ela dialoga com o mundo de igual para igual, não só como um objeto a ser analisado, né? Mas como um lugar que desenvolve a sua economia criativa, tanto quanto outros lugares. E eu acho que é isso que constrói esse futuro protagonista, né, na Amazônia. E falando dessa interação do global com o local, dessa interação da Amazônia com outros países, você também já é um estilista que está aí ganhando os corações de muitas famosas, como Naomi Campbell e Angelina Jolie. E recentemente você teve esse encontro com a Angelina e num momento muito expressivo, porque eu vejo que esse seu encontro com a Angelina, ele falou justamente dessa questão de você não precisa da validação de quem vem de fora para existir ou para ser alguém na moda, né? Mas que isso que a gente carrega na Amazônia é tão relevante a ponto de que o mundo está vindo para cá buscar esses saberes, buscar aprender.
Eu acredito muito numa Amazônia trendsetter. Hoje pode parecer uma utopia, mas eu acho que esse é o caminho que a gente está construindo, e eu acho que todo mundo que está trabalhando hoje com bioeconomia, com moda, com regeneração, acredita também nesse lugar onde a Amazônia ela vai lançar tendências e inovações para o mundo, né? Sim. Então eu acho que a Angelina ela veio para cá com essa intenção, né, de aprender, de beber dessa fonte que a gente tem gerado aqui. Eu queria saber um pouco de como foi essa experiência e também desse novo posicionamento, que eu acho que isso reverbera o novo posicionamento. A gente teve a oportunidade, né, de viver muitas coisas especiais na marca. A coleção que foi apresentada aqui foi uma coleção apresentada em Nova York ano passado, na Semana das Discussões Climáticas, na Semana de Moda de Nova York. A gente já tinha feito um desfile ano retrasado na Semana das Discussões Climáticas, junto com outros parentes indígenas, né, para fazer toda essa inserção do artesanato, junto com a inserção de pessoas indígenas desenvolvendo atividades, né, na área de moda, na área do vestuário. E o fato de ter tido esse encontro com a Angelina Jolie me trouxe um sentimento muito especial de entender que muitas vezes a gente faz um trabalho que inicialmente só não tem acessos que a gente sabe que transformaria numa oportunidade. E foi muito especial porque em todos os momentos ela demonstrou estar muito interessada em conhecer mais sobre o trabalho, sobre as fibras, sobre como é desenvolvido, com quem é desenvolvido, onde é desenvolvido. E eu acho que apresentar para alguém que está interessado traz outras conexões eu não quero que ela venha se inspirar no meu trabalho, isso não vai acontecer. Ela veio conhecer para construir juntos, né? Para que a gente possa construir juntos pontes possíveis para que outras pessoas como ela, ou que acompanham ela, ou que entendem a importância de fortificar e fortalecer esses trabalhos, tenham acesso a isso. Sim. Eu sempre falo que eu não quero que as pessoas olhem para o meu trabalho como uma forma de eu vou comprar porque eu tenho dó, eu vou comprar porque eu preciso ajudar. Eu não preciso da sua dó, eu não preciso da sua ajuda. Eu quero que você se identifique assim como eu identifico e que outras pessoas consomem porque se identificam, sabe? Então eu acho que a gente tem construído isso de uma maneira muito bonita. É difícil, não vou falar que é fácil. A gente faz parte da Semana de Moda da São Paulo Fashion Week desde 2023. Começamos em 2022 com o Fashion Film, mas de 2022 para cá a gente tem construído projetos e coisas que cooperem com mais pessoas para que a gente consiga ter melhor estrutura, melhor qualidade, pessoas remuneradas de forma correta. Porque não adianta você falar de moda regenerativa, de bioeconomia e você não manter um negócio sustentável. Ser sustentável também é pagar as pessoas de forma justa. Também é contratar as pessoas de uma maneira que aquilo gere uma renda e gere uma fonte de sobrevivência para as pessoas, de qualidade, né? Então eu acho que a gente ter essas pessoas e gerar esse alcance é trazer mais oportunidades, é chegar com mais parceiros, mais alcances. E como você mesma disse, ela não vem para validar o meu trabalho, ela vem para que eu possa perceber o quão grandioso é o que a gente faz e que se chegar com uma pessoa como ela ou como qualquer outra, ela vai entender o valor que tem. Porque o falar, o explicar, o documentar, o mostrar é sempre trazer mais valor para o que a gente faz, e isso a gente tem conseguido fazer. É isso, eu acho que é realmente assim, dá aquela certeza assim, eu tô caminhando para um futuro que faz sentido, né? E eu acho que é isso, assim, também você falou que não precisa comprar por dó, e também não precisa comprar só porque é da Amazônia, né? Sim, não, a gente não quer isso. Não, a gente quer porque o que vem daqui realmente é algo que é interessante. Sim. Eu tenho uma metodologia, eu digo que é a minha filosofia, que é a amazonicidade cool. No mundo dos cool hunters, a gente define o que é cool para o mercado, o que é interessante, o que vai ser vendido de uma forma interessante. E a nossa amazonicidade, ela é cool, ela está dentro desse contexto, né, global, que faz com que a Amazônia seja relevante e seja desejada. Eu acho que é sobre desejar não só uma estética, mas desejar um propósito de vida, né? Desejar um trabalho que a gente sabe que, além
de ser de uma roupa que a gente vai usar e que vai se identificar, porque a moda é sobre identificação, né? Mas é também sobre saber que aquele produto ele está gerando emprego, renda, propósito e carregando uma narrativa cultural enorme. Sim. E eu acho que você está fazendo muito bem esse Obrigado. trabalho. Quero agradecer, gente, a Muito presença obrigado. do Maurício aqui, Muito tá? obrigado. Foi uma honra.